Eu li esses dias que na realidade foi postaram no Instagram. E uma empresa contratou uma menina e ela começou às 8 horas, 9 horas ela pediu a conta porque ela não conseguia ficar sem o celular. Ela começou a ter uma crise de ansiedade. Então, ela ficou 1 hora sem o celular e ela teve uma crise de ansiedade no primeiro dia de trabalho dela. Sim. Precisa de tratamento. É isso que eu estou falando. São vícios. Já está é como se fosse uma droga. Né? Então, é aquilo, é como se fosse um açúcar. A pessoa tem a necessidade de ficar com aquilo. Hoje tem, sim, algumas terapias para tirar as crianças do celular, ou mesmo adultos, né? Sim, para desvincular. De games, a questão de games... Nossa, aí eu tenho exemplos assim de casal pegando a TV e jogando no chão. Sim. Por causa de game. Separações. Porque o marido entra numa coisa de não parar a madrugada inteira e perdeu-se a vida, tudo, familiar. Trocou a vida por um jogo. Trocou a vida por um game. E no caso do celular... Tudo virtual. A pessoa está trocando a vida dela por uma emoção que ela... Entendeu? Por um sonho, né? Sim. Tá vendo ali sonhos, né? Tá vivendo a realidade dos outros, né? Com a inteligência artificial ainda tá vivendo um monte de coisa que não existe, né? O que é certificado empresa promotora da saúde mental? Certificação da empresa promotora da saúde mental, seria isso? Isso. Então, não sei se você sabe, Pedro, mas tem uma nova lei que vai sair agora em 2026, em maio de 2026, que foi, se não me engano, a deputada Ana, ela é de Pernambuco, eu esqueci o sobrenome dela, e ela sancionou essa lei para todas as empresas começarem a trabalhar a saúde mental com seus colaboradores, né? Ana Reis, o nome dela. E todas as empresas vão ter, sim, a responsabilidade e vão ter que ter essa certificação que será dada pelo Ministério da Saúde, onde eles vão se aliar, né, com psicólogos, psiquiatras, terapias mais ligadas a terapias holísticas, onde trabalha-se mais o ser humano, né? A parte do departamento de recursos humanos, eu não sei como que está, faz tempo que eu não estou no corporativo, mas eles vão ter que ter uma força maior para poder fazer como se fosse uma triagem de como está a saúde mental de todos os colaboradores, porque hoje em dia, experiência própria, eu tenho mais pacientes que estão hospitalizados e não estão trabalhando, né? Então, eles estão nos hospitais e não estão no trabalho, por conta do estresse, de tudo que eles estão passando. Então, essa lei vai ser sancionada em 2026, onde as empresas elas vão ter, sim, alguns benefícios em relação a questões de ajustes fiscais, alguns benefícios ainda não dados por leis, eu não sei o que seria isso. E os dois vão ganhar, né? Tanto a questão das empresas, mas também a questão dos colaboradores. Por conta desse desequilíbrio do mercado, que a gente percebe que as pessoas estão descontentes, elas estão infelizes, não estão conseguindo trabalhar de uma forma mais saudável, e isso, toda a produção, a produtividade, a empresa acaba perdendo com isso. Né? Deixa eu contar uma que tem a ver com o que você está falando, e a gente volta aqui. Eu tenho um cachorro, 2. Né? Um fica com minha filha e um comigo. Eu chego em casa, pego o cachorro, vou dar uma volta na quadra. Tá? A gente faz isso 3, 4 vezes por dia. Bom, vamos lá. Então, agora vou chegar às 8 da noite, 20 horas, eu pego o cachorro, vou dar um rolê lá, né? Se eu passar por 20 pessoas, eu cumprimento as 20 pessoas. Boa noite, tudo bem? Quantas respondem? Poucas, devem estar no celular. Não, tem algumas que parecem um fantasma. Tem um japonês que eu passo por ele, eu vou cumprimentar ele de novo hoje, eu tenho certeza que eu vou... E ele não responde, e ele passa com o celular assim, andando, cara. Ele para tropeçar e cair, aquilo é 1 minuto. Sim. Então, você fala, boa noite, tudo bem? A pessoa não olha na tua cara. Então, concorda que aí essa pessoa vai para dentro da empresa, como é que é o dia dele dentro da empresa? Se
Em volta da casa dele, ele não está conversando com ninguém. Ele perdeu a socialização. Então, assim, você concorda que o problema também está... E você vê que as pessoas passam por você e... Né? E no qualquer lugar, você vai num restaurante, você vai num supermercado, então você vira para a pessoa do balcão que vai te atender, bom dia, tudo bem? Pega para mim quatro pãezinhos. Ela não responde bom dia. Sim. Ela pega os pãezinhos, coloca ali, e nem próximo. Eu falo, até logo, tudo de bom. Aí fala que eu sou automático, louco. Né? Eu agradeço ela. Daqui a pouco a inteligência artificial, aí eles não podem reclamar. Falar, você não faz a sua parte também, vou por inteligência artificial robozinho. No teu lugar, que ele pelo menos vai responder, assim, né? Então, você vê, as pessoas ali no teu bairro, ali em volta da tua casa, são pessoas que, às vezes, estão no teu prédio. Sim. Tem uma menina no meu prédio que eu acho, assim, eu chego, ela está na recepção, no celular, e eu faço questão de parar. Oi, boa noite. Ela não se move. Eu falo, cara, deve ter uns 24, 23 anos. Então, e ela dentro do mercado de trabalho, ela vai ser uma boa funcionária? Então, isso que está acontecendo não é só por conta disso. O que a gente percebe é que assim, as pessoas elas não têm uma comunicação de amizade. Se vê que todos ali parecem que andam como se tivessem... Que eu escuto, tá? No divã, né? Eu estou escutando ali as pessoas falarem que é como se fossem todos inimigos, eles não confiam em ninguém. Isso é horrível. Você tem um parceiro ali do lado, um amigo, que você trabalha o dia inteiro, fica mais tempo no trabalho do que em casa, e que você não confia nele. Complicado. Eu vou contar mais uma. Tá. São várias, e o assunto aqui é grande, né? Porque é interessante, né? Um amigo me contou que na empresa dele, no fim do ano, na confraternização de um dia, eles 200 funcionários, então contrataram uma terapeuta, vamos colocar o nome aí, e ela fez algumas atividades com o grupo. E uma das atividades era que você tinha que ficar 15 minutos com uma pessoa do grupo conversando sobre determinados assuntos. E aí tinha um questionário. O pessoal, ou seja, eu não quero, eu não vou, eu não quero, eu não vou. Entendeu? Aí eu falei, cara, que legal. Ele falou, então, mas as pessoas não queriam fazer atividade, tipo assim, sentar na hora do almoço. Então a gente tinha uma pausa de 20 minutos para almoçar e eu tinha que almoçar com a Cá. E nesses 20 minutos eu tinha que perguntar para você quantos filhos você tem, se você tem cachorros. A gente tinha que ter algum diálogo ali e sobre isso colocar ali no papel, sem o nome, e jogar na caixa. Cara, ele disse que teve uma resistência de mais de 50%. Entendeu? E isso dentro do mercado corporativo. Então, ou seja, a pessoa está ali, são 200 funcionários, amigos de trabalho, e eles não conversam entre eles sobre o básico, sobre, cara, o nome da minha esposa é Gorete, e é o nome da sua. Então, eu vou chegar numa coisa, é isso daí. A gente pergunta para as pessoas assim, o que vocês... As pessoas, elas estão perdidas, né, Pedro? Então, elas não sabem mais o que elas querem da vida. Por isso que difícil falar isso, né? As pessoas estão perdidas, não sabem o que elas querem da vida. E é triste. É muito triste. Então, quando a pessoa ela não tem um propósito de que ela pode doar para o mundo e ser para o mundo, isso é muito ruim, porque ela não tem vontade de viver. E por isso que vem essa questão, não só do celular, porque elas se perderam. Né? E assim, às vezes é por conta de que você não está num trabalho que você goste, ou você não está num relacionamento que você curta, ou você... não sei, não achou um hobby que você goste para fazer outras coisas. Para desabafar, para socializar. E falta os princípios, né? Que eu acho que falta muito o lado familiar da coisa, né? E a gente não veio para esse mundo só para a vida material. O dinheiro é super bem-vindo, eu adoro dinheiro. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar. A pessoa esqueceu que a gente foi feito por alguém, por um universo aí. A parte espiritual é muito importante. Eu acho que as pessoas elas se esquecem que a gente tem essa parte de energia, que a gente precisa ter um equilíbrio nosso. E quando chega ao medo, é por conta disso. Você não tem fé. Então, quando você perde a fé, é onde tem o medo. Né? Então, assim... eu vou comentar uma coisa com você e quero ver a tua opinião, ao vivo, hein?
Eu fui convidado para participar do ECC. Então, é Encontro de Casais com Cristo. Eu e a minha esposa. A princípio, eu não queria ir. Falei, Gorete, não vou. Coisa chata, não sei o quê. E acabei indo, cedendo, né? Tá, vamos. Então, amanhã, tá, quinta-feira, ela foi lá, fez a inscrição e tal, né? Bom, eu saí de lá no domingo super impressionado. Assim, falei, cara, eu tô perdendo tempo. Por que eu deixei de frequentar a igreja? Por que eu ia periodicamente? Por que eu não fiz isso? E me questionando em muitas coisas. E de lá para cá, desse encontro para cá, eu tenho tentado participar mais, né? E eu estou percebendo, por exemplo, isso é um assunto domingo, nós tivemos um encontro desses casais que participaram desse encontro faz 3 meses, e eu comentei assim, nossa, vocês viram a igreja de manhã como estava? Lotada. Eu nunca vi igreja daquele jeito. Então, você percebe que você tem um grupo maior procurando, não importa a religião, procurando a religião, procurando retomar aquilo que ficou para trás. Sim. Tá? E um comentário que cabe aí você explicar para mim, né, porque ficou um branco, só gente de 40, 50, você não tem no meio ali os filhos de 20, 22, 25. Isso numa missa das 11 horas. Então, esse lance da família, parece que ela se rompeu, né? Porque o pai fala, vamos comigo na nossa, pai, vou pagar esse mico. Virou mico? Calma aí. Sim. Entendeu? Porque não está no Instagram, não está no TikTok, não tem uma brincadeira dentro da igreja. Será que é isso? Como é que você vê isso? Eu acho que a espiritualidade que eu falo nem é religião. É a forma de como... Porque assim, não adianta você ser, vamos supor, um pastor e lá fora você ajuda muita gente e dentro de casa você bate na sua esposa, né? Então, eu estou falando muito de como você lida com a sua casa, em primeiro lugar, como você trata seus filhos, a sua esposa, o seu marido, e como você faz essa questão dos seus hábitos, né? De como você tem que começar com você. Como você acorda, se você tem um bom sono, se você come bem, se você agradece. As pessoas não agradecem nada. Elas só reclamam, Pedro. Então, assim, o reclamar é aclamar 2 vezes. Concorda? Então, assim, você está reclamando e você só está puxando energia ruim para você. Você vai ter um dia péssimo. Por mais que você fale assim, mas Karina, eu tenho um monte de boleto para pagar, tenho muita coisa. Mas se você começar a agradecer e fazer aquelas coisas que você gosta e vai tirando assim, até pessoas tóxicas, tira da sua vida. Vai tentando ver o que é melhor para você. A hora que você se encontra, aí não tem, sabe, não tem ninguém que vai te falar, que vai te deixar triste. Eu acho que todo mundo está faltando isso. Achar algo que impulsione, que de repente ache alguma coisa na essência do coração mesmo, sabe? Tem que trabalhar? Todo mundo tem que trabalhar. Não é só a parte espiritual que paga nossas contas, não. Mas tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio começa com o nosso espírito, o nosso corpo. Se a gente conseguir 50%, 50% dos dois, né? Da parte física e do espiritual, a gente tem uma vida regrada. Sim.